Uma pizzaria de Porto Alegre foi condenada a pagar indenização por dano moral a uma consumidora que encontrou um parafuso ao comer um pedaço de pizza. A decisão é da primeira turma recursal cível do Rio Grande do Sul. As autoras da ação, 3 amigas, relataram que adquiriram 3 pizzas grandes da Pizza Hut. Elas receberam as embalagens lacradas e, quando uma delas consumiu um pedaço do alimento, percebeu que havia mordido um parafuso. Segundo elas, a empresa devolveu o valor cobrado, mas dias após contatou uma das autoras, informando que o corpo estranho não se encontrava no produto, pertencendo à embalagem. Na justiça, elas ingressaram com pedido de indenização por danos morais. Somente a cliente que encontrou o parafuso no alimento receberá uma indenização no valor de R$ 2.000. Para conversar mais com a gente sobre situações como esta que vimos na reportagem, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Justiça o advogado Flávio Noronha. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a mera presença de um inseto ou de um objeto estranho dentro do alimento, por exemplo, já configura o dano moral, doutor? A mera presença, não. A mera presença ela pode causar um susto, um problema, mas a repercussão dessa presença é que pode gerar um dano moral efetivo e indenizável. Aquela presença estragou a festa, estragou o almoço, desvirtuou todo o objetivo daquela reunião. Aí sim, essa repercussão já vai muito além do que um mero dissabor da vida. Já atinge realmente aquilo que seria o dano moral indenizável. Recebi o alimento, encontrei um objeto estranho. Como procedo? Primeiro procedimento, diante das facilidades que temos hoje, fotografe, mostre para o seu colega ao lado. Você vai precisar provar que aquele alimento veio com esse corpo estranho. Agora, a responsabilidade dos fornecedores e fabricantes também, porque nesse caso concreto, a pizzaria alegou que o parafuso não estaria na pizza e sim na embalagem. Como é que funciona? Isso não importa, a responsabilidade é ampla de quem está fornecendo o alimento. É ampla porque ela adquiriu também as embalagens e ela precisa até provar que a embalagem é que veio contendo esse parafuso. Não é simplesmente tirar de si a responsabilidade, lançando-a para cima de um outro fornecedor, sem comprovar a situação. E mesmo que comprove, como a pizza e embalagem saíram daquela pizzaria, ela é responsável por tudo o que dali sai. Ingeri o alimento, quebrei um dente ou passei mal e fui parar no hospital. O que eu faço? Isso é considerado um acidente de consumo grave, porque aí já houve a ingestão ou a tentativa de ingestão e o dano material e moral já restam comprovados de plano. Da mesma maneira, buscar alguém que sirva como testemunha, fotografar, no hospital pedir o laudo médico, municiar-se de provas para que você não fique depois a ver navios. Falando em prova, né, essa configuração de provas de forma robusta é muito importante. Agora eu queria falar de um assunto delicado no que se refere a esse assunto, que temos, infelizmente, vítimas e oportunistas também. Né? Quais são os cuidados que o empresário precisa ter? Porque tem muita gente que, infelizmente, vive disso, entre aspas, né, de publicar alguma foto em rede social, então fazer uma reclamação de algo que não foi exatamente daquela forma. O empresário tem que ter muito cuidado, porque é comum, infelizmente, como você disse, aos oportunistas. O empresário, de plano, ele deve dar total atenção ao que foi chamado a falar, um corpo estranho. Também fotografar, separar, pedir um tempo para analisar a situação. Se ele perceber que aquilo é inquestionável, resolva imediatamente. Se for questionável, é importante que ele cautelosamente conduza a situação em busca da real ou da verdade sobre os fatos. Sou empresário, resolvi a questão com a pessoa, ainda assim depois ela me processa. O que acontece? Isso é outro perigo, diante da insegurança jurídica com que se encontra o empresário. Ele resolve, paga uma indenização, não cobra aquele lanche ou almoço. Mas ainda assim ele tem que pagar? A pessoa chega em casa, discute com os familiares, eles colocam na justiça. Mesmo assim, terá que pagar, porque muitas vezes o que ele deu pode ser considerado
pela justiça como insuficiente para resolver o tamanho daquele dano que causou. Ok, doutor Flávio Noronha, muito obrigada pelas explicações, pela participação conosco. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.